Que Deus te abençoe ricamente neste dia que o Senhor nos fez. Com certeza a alegria do Senhor é a nossa força e podemos desfrutar de mais um dia de vida, vivendo a vida feliz, conhecendo melhor a palavra de Deus, que você possa ter esse momento de paz, de refrigério para a sua alma, que você saiba que Jesus o ama acima de todas as coisas. O blog Vivendo a Vida Feliz tem como objetivo de trazer para você um pouco do conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Amarildo e gostaria de trazer nesse dia uma mensagem na qual sabemos que Deus irá falar com você, você vai poder desfrutar dessas bênçãos, sua família, todos aqueles que o cercam, que nesse dia você sinta a presença de Jesus poderosa na sua vida. Nós sabemos que temos muitas dificuldades, mas todas elas, em nome de Jesus, cairão por terra, que a nossa força vem do Senhor. Foi Ele quem nos fez e nós, povo seu, temos esse privilégio. Eu queria meditar com você nesse dia uma palavra do apóstolo Paulo à igreja, aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 28. Eu queria que você pudesse meditar nesse texto juntamente conosco, quando o apóstolo vai edificar, vai trazer uma palavra à igreja de Roma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos uma certa dificuldade, muitas vezes, em entender a natureza, não é verdade? A natureza do ser humano. Há uma certa dificuldade em entendermos a natureza, os homens entenderem a natureza das mulheres e as mulheres entenderem a natureza do homem, dos homens. Ou seja, Deus criou cada um particularmente, com seus sentimentos, seus desejos, suas emoções. Deus criou o homem de um jeito, a mulher de outro. Então não adianta querer, muitas vezes, que o homem consiga entender a mulher ou que a mulher consiga entender o homem. Nós temos que tentar viver para que possamos se adaptar um ao outro. Podemos ter essa união. Você tem que ceder em muitas coisas. Tanto a parte masculina quanto a parte feminina temos que ceder. E eu vejo que uma das coisas que o mundo sempre tem pregado, e isso é um erro muito grotesco, é que o homem não chora. Não é verdade? O homem que é homem não chora. E isso cai por terra quando nós vemos que o próprio Jesus, se você ler lá em João capítulo 8, a partir do versículo 25, você vai ver que Jesus chorou. E chorou mesmo, não é choro de, como nós dizemos, choro de lágrimas de crocodilo. Não, Jesus chorou porque ele perdeu alguém muito querido, ele perdeu um amigo que era Lázaro. E Jesus chorou quando foi informado que aquele amigo havia partido e ele sentiu a dor e ele se comoveu com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria e pôde chorar. Então, nós ficamos pensando, será que o homem chora? Faz essa pergunta para você mesmo. Será que o homem chora? Chora. O homem chora, ele tem sentimentos. O homem não foi criado como uma máquina. Por mais duro, por mais teimoso que seja, ou por mais áspero que seja, ou grotesco, ou até mesmo durão, que a gente pensa que todos os homens são, o homem tem um sentimento, tem uma alma, ele tem uma dor lá dentro do coração e essa dor faz com que muitas vezes ele chore. Ele pode até não chorar na frente das pessoas, mas ele chora lá no seu travesseiro. Ele, quando está isolado, sozinho, ele vai chorar. E isso é um sentimento que as pessoas têm, as pessoas sentem isso. Por isso é que nós queremos falar nesse dia a respeito de Deus, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus, o Jeová,
que está acima de todas as coisas, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que nos sustenta nos momentos difíceis da nossa vida. Deus é aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis que você esteja passando. Se você ler em Romanos capítulo 8, logo ali no versículo 26, você vai ver uma palavra nas quais o Espírito Santo de Deus, ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. E ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai interceder, vai saber a hora que você está precisando de algo muito importante, algo que ninguém, nenhuma palavra pode confortá-lo. Sabe aquele momento que você sente que o mundo desabou aos seus pés e não há como confortar o seu coração? As palavras não atingem. Sabe como uma terra, um deserto onde a água cai e ela não consegue penetrar naquela terra seca, árida, endurecida pela escassez do tempo, da falta de água, quando aquela chuva cai, uma terra que está muito tempo sem chover, demora-se algum tempo para poder penetrar. E esse sentimento que Paulo vai discorrer no versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, essa expressão, sabemos que todas as coisas cooperam, vai nos mostrar alguns atributos e atitudes de Deus, nas quais nós perdemos com o dia a dia e perdemos a noção das coisas importantes que Deus quer fazer. Em primeiro lugar, Deus é aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida, porque Ele sempre quer o melhor de nós. E Ele quer o melhor para nós. Por mais que você pense que não há condições, soluções para os seus problemas, há e tem como haver isso. E Jesus, certa vez, encontrou com uma mulher num lugar, numa cidade chamada Sicar, na Samaria, lá no território de Israel. E essa mulher, ela foi tirar água do poço. E ela chegando ali ao meio-dia, ela foi tirar água. E é interessante que a Bíblia descreve certas ações. Se você ler ali em João capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Jesus sai de Jerusalém, da Judéia, e vai para a Galiléia, ele foi passar pela Samaria. E quando ele chega naquela cidade, os discípulos o deixam ali perto de Sicar e vão comprar pão na cidade. E Jesus chega na beira do poço e vem uma mulher tirar água ao meio-dia. A Bíblia é tão detalhista nisso, porque você fica perguntando por que ao meio-dia aquela mulher veio tirar água naquele poço. Porque ao meio-dia era o chamado calor escaldante, sol, a pino, muito forte, onde a temperatura chega em torno de quase de 50 graus. Ou seja, naquele momento era certíssimo que ninguém estaria naquele lugar. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher estaria ali tirando água. Então aquela mulher foi tirar água, por quê? Porque ela tinha alguns problemas que a população não poderia enxergar e não poderia ajudá-la. E quando ela chega a conversar com Jesus, Jesus faz essa advertência. Jesus começa a conversar, puxar um assunto com ela, pede água para beber, e no decorrer daquele assunto, Jesus fala, vai buscar o teu marido, porque ela percebeu que ali estava o verdadeiro Messias. Jesus então alerta, vai buscar teu marido. Ela diz assim, eu não tenho marido. Porque ela era uma prostituta. Era uma mulher que estava vivendo uma vida imunda, uma vida de imoralidade. E quando Jesus disse para ela, vai buscar teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Ele disse, com certeza disseste a verdade, porque o que tem não é teu marido. Ou seja, trouxe à tona uma necessidade daquela mulher, um carinho, o amor que ela precisava. E isto faz com que ela pudesse entender o princípio da mudança, da transformação, do caráter, da personalidade, daquilo que Jesus queria para ela. Ela precisava de alguém, mas ela não tinha um amor, ela tinha os amantes. E o amante causa apenas um desejo a ser realizado por alguns momentos e depois acaba. E deixa um problema. Por quê? Porque aquele amante ele vai voltar para sua esposa
e vai deixar aquela mulher na solidão, na maior desolação da vida. O amante tem o seu lar, tem a sua esposa, tem os seus filhos, e deixa aquela amante sozinha. E quando ela disse que ela precisava de alguém que o amasse, Jesus trouxe um amor que não podia ser saciado nem satisfeito pelos homens. Por isso que nós sabemos que o amor de Deus, ou seja, Deus quer o melhor por nós, ou para nós, porque Ele tem esse amor. E Jesus fala abertamente isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei de toda a carga, de toda a pressão, de toda a opressão que são colocadas sobre a sua vida. Jesus veio para nos dar este sentimento de alegria, esse sentimento de amor, esse sentimento nas quais você vai saber que Ele quer o melhor. E o melhor que Ele tem para você vai ser o melhor para a tua vida. Deus nunca vai nos dar o pior. Em Mateus capítulo 7, quando Jesus discorre sobre, ali no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, bateis e acharei, procurai e encontrarás. Enfim, são todas as colocações de alguém que está com uma necessidade. É um imperativo: procure que você vai achar, buscai que você vai encontrar, batei que vai se abrir. Ele começa no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7, dizendo essas ações, essas ordens. Faça isso. E daí no versículo seguintes, ele vai colocar: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste não vos dará as coisas boas. E Lucas define essas coisas boas como o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso aconteceu no decorrer da nossa vida. Interessante, quando o profeta Eliseu, ele estava ali na região da Samaria, e de repente o exército sírio vem para cercá-lo, vem para prendê-lo, e o servo dele, Geazi, acorda de manhãzinha, de madrugada, e olha e vê aquela multidão de soldados com carros, tudo ali cercando a Eliseu. Ele vai acordar, Eliseu vai dizer: mestre, Senhor, olha, os inimigos estão aí para nos prender. E Eliseu pede, fala: você não está vendo aqui o que está ao seu redor? Não estou. Ele fala: Deus, peço que abra os olhos do meu servo para que eles vejam. E naquele instante, ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, quando ele ora, o servo Geazi enxerga uma multidão de carros, cavalos, de fogo ao redor de Eliseu. Por quê? Porque Deus sempre vai querer o melhor para os seus, vai guardar, Ele vai proteger, Ele vai dar uma segurança para as nossas vidas. O salmista cansa de falar isso: o Senhor é o nosso socorro, bem presente no meio das tribulações. Não é verdade? Quantas vezes você já não experimentou que a situação estava caótica, estava assim mesmo, de uma maneira que não havia socorro, e de repente Deus interviu e causou um milagre. E esse milagre foi tão maravilhoso na sua vida que você jamais se esqueceu disso. Isso aconteceu com os apóstolos quando estavam dormindo. Jesus estava ali no barco. E qualquer dia eles vão pregar sobre isso, falar sobre a presença de Jesus no meio das tribulações. Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas. Em segundo lugar, Deus é aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por quê? Porque Ele jamais nos abandonará mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de dificuldades. Sabe, é interessante quando nós vemos que as coisas podem acontecer de um jeito que talvez você não espere. E existem momentos na vida que você não espera que venha um problema. Na verdade, parece que um problema nunca vem sozinho. Eu sempre falo isso nos meus estudos, nas minhas pregações. Parece que um problema nunca vem isolado, ele sempre vem acompanhado de um outro. Quer ver um exemplo bem típico
É quando você está com uma dívida e você precisa pagar urgente, você não tem dinheiro, aí resolve o filho ficar doente, aí parece que o marido perde o emprego, o carro que bate, a faculdade, a mensalidade da escola das crianças que aumenta de uma hora para outra, é uma viagem que tem que ser feita imediatamente, ou é alguém da família, o pai ou a mãe que estão doentes, ou é uma cirurgia que tem que ser feita. Sabe, parece que tudo isso acumula assim de uma hora para outra e você fica imaginando, pronto, agora estou abandonado, estou sentindo que tudo desabou sobre a minha cabeça. Esse é o sentimento. E nos momentos mais cruciais da vida, parece que nós ficamos isolados, não é verdade? Parece que nos sentimos abandonados. E parece que as dificuldades que nos atingiram só atingiu a mim. Quantas vezes, quantas pessoas numa conversa, eu como pastor, quantas vezes tive que confortar famílias onde morreram alguém, um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, a esposa, o esposo. E as pessoas sempre têm aquela mesma definição, aquela mesma palavra. Por que que isso foi acontecer comigo? Como se eu fosse a única pessoa a viver nesse mundo e na qual o problema atingiu a minha vida. Não é bem assim. Todos nós temos problemas. E existem centenas, milhares de problemas que cada ser humano passa e vai passar, que para ele a impressão que dá é que ele está passando sozinho aquele problema. E não é bem assim. Certo? Não é bem dessa maneira. Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades. Por isso é que Deus, ele é onipresente, ele está presente em todas as circunstâncias, em todas as ações, e ele tem o poder para transformar a situação em nossas vidas. E quando você está num problema grande, as coisas são assim terríveis e parece que você não vai conseguir suportar. Mas é interessante que o Salmo 27, no versículo 10, desculpe, Salmo 27, 10 diz o seguinte: se seu pai e a sua mãe te abandonarem, o Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais te deixará. Isso também está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nunca jamais te abandonarei e nunca te deixarei. Jamais te abandonarei, nunca te deixarei. São colocações que nos dão a certeza e a convicção que Deus vai estar presente nesses problemas. Deus jamais nos abandonará. Vejam bem, quantas vezes eu tive que aconselhar moças, adolescentes, que ficaram grávidas, lá com seus 16, 17, 18 anos, ou até mesmo mais, 25 anos, ficaram grávidas. E daí a pessoa que engravidou chegou na hora, o rapaz que amava tanto, que tinha tanto carinho, que trazia para ela o mundo se fosse o presente, trazia os anéis de Saturno de presente, faria um monte de coisa. Quando a moça chega e fala, eu estou grávida, a primeira resposta, a reação da maioria dos homens é tirar o corpo fora e dizer, eu não quero nem saber, é problema teu. E aquela moça, aquela jovem, vai saber que ela tem dentro de si algo que vai gerar uma vida. Nos primeiros meses ainda pode esconder, mas depois não consegue mais. A partir do terceiro, do quarto, do quinto mês, a coisa começa a se mostrar. E não tem mais um amparo, o namorado que disse que faria tudo, de repente fugiu. A família, os pais começam a ver o drama. O pai muitas vezes não aceita, a mãe não aceita, os irmãos não aceitam, e todo mundo repudia aquela pessoa. A vontade que ela tem é de tirar a vida, ou tirar a vida dela, ou tirar a vida da criança. E isso acontece com muita frequência nesses países, principalmente aqui na Europa. O índice de abortos é assustador. Nos países do primeiro mundo, ou até mesmo em todos os lugares do mundo, é assustador quantas crianças são abortadas praticamente diariamente nesse planeta. É terrível. Um feto, uma vida que foi gerada, ela é praticamente assassinada cruelmente
porque simplesmente houve um relacionamento de duas pessoas e uma delas não aceitou mais de conviver junto com essa pessoa, aí a mulher vai e faz o aborto, desamparando, rejeitando. E quantos filhos nasceram de frutos nos quais os pais não queriam e hoje estão vivendo uma vida totalmente rejeitada? É por isso que o salmista fala isso no Salmo 27:10. Leia lá depois bem tranquilo. Se o seu pai e sua mãe te rejeitaram, o Senhor jamais te rejeitará. O Senhor jamais te abandonará. Deus não aceita o aborto. Deus não aceita a rejeição, porque Deus ama as pessoas. Deus tem um carinho muito especial. E essa é a terceira ação que nós vamos falar. O que Deus tem nos sustentado nos momentos difíceis? Porque o seu amor é imensurável, é eterno. O amor de Deus não tem medida, ele é grande. Por isso que quando nós lemos em João capítulo 3, no versículo 16, ele nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é grande demais. Você pode imaginar, você consegue imaginar essa grandiosidade desse amor de Deus? Não, não há como nós imaginarmos. Se você começa a fazer uma caminhada, faz um teste para você ver. Você fazer uma caminhada, você anda aí seu um quilômetro e meio durante um dia, você chega já cansado, estafado, porque você andou aí um quilômetro e meio, 2 quilômetros, e com alguns atletas conseguem fazer uma caminhada maior, ou aqueles que são preparados, uma corrida, eles conseguem correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, e aí temos essas competições gigantescas, como as Olimpíadas e maratonas, pessoas que correm 10, 15, 20, 30, 40 quilômetros. E quando eles correm essa quantidade, por exemplo, uma pessoa que corre 40 quilômetros, quando termina essa competição, ele está estafado. Ele está simplesmente quase que morto, sugado. As forças que ele tinha não consegue mais fazer nada. Ele quer simplesmente tomar um banho e depois deitar numa cama e ficar lá descansando para repor as energias. Veja, isso é uma pequena distância de 10, 20, 30, 40 quilômetros. Você imaginou? Essa distância tem um limite. Esse limite é uma distância, limite, tempo, enfim, todas essas coisas são ponderantes. O amor de Deus ultrapassa tudo isso. Tempo, limite, quilometragem, assim, todas as ações que você possa imaginar ultrapassa todas essas barreiras, que elas quebram todo esse princípio que nós, os seres humanos, não conseguimos entender. Por isso que o amor de Deus é grande. Por isso que o amor de Deus, além de ser grande, ele é eterno. Ele não consegue ser limitado ao espaço de tempo. Entende isso? Porque, vejam bem, nós sempre olhamos as coisas num nível horizontal, na verdade. Existem duas palavras no grego para definir tempo. A primeira delas é o nosso tempo, que nós chamamos de cronos. É a cronologia, o cronômetro. Por exemplo, você pega aí um tempo, o cronômetro determina o tempo do início até o final das coisas. Esse tempo, ele é limitado. É por isso que tem o cronômetro. É cronometrado o tempo de todas as coisas. Você, por exemplo, trabalha numa firma, numa empresa, você tem a hora de entrada e a hora de saída. Então, dentro desse espaço de tempo, você vai produzir na sua firma. Numa escola, você vai estudar, seja lá qual for a escola, uma universidade, ou até mesmo ensino médio fundamental, você tem um determinado tempo de início. Começa lá às 7 horas, começa às 15 para as 8, e quando é 1 hora, meio-dia, ou enfim, você termina aquele tempo que você deu, que você estudou. E se você deu aula, se você é uma professora, você tem um tempo para realizar. Enfim, todas as áreas, todos os trabalhos, nós somos limitados ao tempo, vivemos nisso. Por isso que temos o relógio.
para determinar isso para nós, as coisas que devemos fazer. Por isso que nós chamamos Cronos. Mas o tempo de Deus não se define em limite de coisas. Por isso que nós damos o nome de Kairos. Kairos significa o tempo de Deus. Ele não tem início, não tem fim. É algo eterno. Não há como você tentar medir essas coisas. Por mais que você queira medir, por mais que você tente imaginar, o tempo de Deus ele trabalha na vertical. Ele é direto, é como uma coisa única, específica para você. Por isso que as ações de Deus para a tua vida são diferentes do que vai ser na minha vida. E as ações de Deus na minha vida vai ser diferente da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Assim como Deus vai agir na tua vida, Ele vai agir diferente na vida da tua família. Deus é o Deus único e individual para nós. Deus trabalha no nosso ser de maneira coletiva. Deus tem um mundo para ele cuidar, mas ele age miraculosamente da maneira individual. Você é alguém importante para Deus, você. Então você tem um acerto de contas com ele, você tem um compromisso com ele, você é diferente. Se você gasta tempo com Deus, com certeza Deus vai agir mais na tua vida do que alguém que não gasta tempo com ele. Isso não quer dizer que ele não vai agir na vida das outras pessoas. Ele vai. Mas se você gasta tempo com Deus, com certeza esse tempo vai ser abençoado na tua vida mais do que as outras pessoas não são. Por isso que nós temos essa ação de Deus. Por isso que nós temos esse amor para com Deus. Por isso que Deus nos ama acima de todas as coisas. Deus é aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam. O que é cooperar? É como uma cooperativa, agir, acionar, administrar. Você vai estar investindo, Deus vai estar investindo em você. É um processo. Você tem tempo com Deus, Deus vai ter tempo para você. Você vai gastar tempo com Deus, Deus vai gastar tempo com você. Se você tem tempo para orar, Deus vai ter tempo para responder. Se você tem tempo para ler a palavra dele, Deus tem tempo para falar com você. Agora, se você não tem tempo para ele, ele não vai ter tempo também para você. A expressão cooperar está relacionada com concordar. Sabe, quando você fala assim, eu concordo, eu aceito, eu confirmo isso. Então, todas as coisas, elas cooperam, é como eu estou dizendo, eu concordo com isso, Deus. Eu quero sim, eu quero relacionar, eu quero que o Senhor relacione comigo, que o Senhor haja na minha vida como eu tenho assim um sentimento. Nós temos muitas vezes, nós perdemos muito tempo com coisas, já falei isso em algumas pregações, perdemos muito tempo, muitas vezes, com coisas que são fúteis, banais, que não trazem nada para a nossa vida. Sabe? Nós perdemos muito tempo com coisas assim inúteis. E depois nós dizemos para Deus, eu não tenho tempo para o Senhor, Deus. E é interessante que hoje as pessoas gastam mais tempo em internet, com Facebook, com Twitter, com MSN, com Skype, enfim, todas as redes sociais, elas estão hoje entupidas, abarrotadas de milhões de pessoas. E as pessoas muitas vezes reclamam de não ter tempo para com Deus. Como ela não tem tempo para Deus, ela tem tempo em todas as áreas redes sociais. Como é que ela consegue tudo isso? Então, por isso que Deus se entristece com as ações do ser humano. E o ser humano vai pagar por isso. Nós, muitas vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas creem que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada, Deus tem o controle de tudo. Tudo está debaixo da sua determinação, de suas ordens. Esse dia eu estava sentado em frente da minha casa, estava um dia tão gostoso, uma noite gostosa, e começou a bater aquele vento, foi batendo aquele vento, e na hora eu estava sentado conversando com a minha esposa, e eu disse, vamos orar, vamos falar com Deus. Pois assim como nós sentimos essa brisa desse vento, nós sabemos que Deus está presente aqui conosco.
E foi tão gostoso poder falar com Deus, poder abrir o coração, poder agradecer, sabe? Depois de um dia quente, você poder dizer, meu Deus, obrigado pela brisa, pelo vento que o Senhor nos tem dado, sabe? Por aquilo que o Senhor tem nos dado com uma alegria, porque Deus tem nos sustentado. E Deus, a prova disso foi que o vento batendo na nossa face, nós podemos entender, falar, Deus, se existe o vento, que é uma coisa tão natural, nós cremos que existe, que a presença do Senhor é real, muito maior do que o vento que está sobre essa terra, está batendo nas nossas faces, no nosso rosto. Nós temos todas as coisas, Deus tem sempre o melhor. Por quê? Porque é aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Saiba disso, lembre-se disso. Deus vai cuidar da tua vida. Deus vai te abençoar, vai te proteger, vai dar paz no seu coração. Que você sinta essa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus te abençoe ricamente, que você tenha um dia abençoado, que você tenha um momento de paz, de amor e de alegria na sua vida, na vida da tua família. Estamos aqui com o blog Vivendo a Vida Feliz, conhecendo melhor a palavra de Deus, que Deus tem sempre o melhor. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.